Capítulo 13 de Romanos. Deixe aberto lá. Hoje a porção que eu vou expor está nos versos 8 a 10. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 13, versos 8 a 10. Bom, tá com a Bíblia aberta aí, querido? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Antes de nós lermos o texto, deixa eu lhes explicar aqui o contexto. Onde estamos, para que você entenda a leitura e depois fique mais fácil você entender também a exposição, tá? O que acontece, amados irmãos? O apóstolo Paulo, nesta epístola, está tratando do Evangelho. O Evangelho que realiza essa transformação naqueles a quem ele alcança. Nós estivemos aí então ao longo de 71 sermões, desenvolvendo até aqui o capítulo 13, verso 7 de Romanos, e hoje seguiremos a partir do verso 8. O que é o assunto de Paulo aos Romanos, queridos? Me ajuda aí, irmãos, o que é o assunto de Paulo aos Romanos? Ok, é o Evangelho. O assunto de Paulo aos Romanos é o Evangelho. Essa mensagem a respeito do que Deus fez para produzir, para realizar, para Ele sozinho trazer a salvação daqueles que Ele escolheu. Isso é o Evangelho, é como Deus alcança os homens que Ele quer salvar, como Ele realiza sozinho essa salvação e como Ele então garante a este homem, a esta mulher, a quem Ele chama a esta vida eterna realizada em Cristo Jesus. A partir do capítulo 12, contudo, o que nós estamos vendo é de que forma então esse Evangelho é aplicado às nossas vidas, quais são as consequências que esse Evangelho tem na nossa vida prática, como o Evangelho afeta o meu dia a dia, o meu feijão com arroz, meu trabalho e a minha conduta na família, como o Evangelho me afeta como um pagador de impostos e um cidadão. Foi, por exemplo, o que nós vimos semana passada, capítulo 13 de Romanos, versos 1 a 7. Como o Evangelho afeta a sua cidadania. O que é um cidadão segundo o Evangelho? Inclusive, entramos em alguns assuntos de natureza política, na semana retrasada, quando eu expus esse texto anterior, né? Porque o Evangelho afeta-nos até mesmo na nossa percepção política, tá? E aqui nós continuamos, Paulo pega uma deixa no verso 7, e ele continua ampliando uma dimensão que ele começou a tratar no verso 7. Observe o que o apóstolo Paulo dissera no verso 7 de Romanos capítulo 13. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Paulo está dizendo, não devam nada a ninguém, paguem tudo a todos. E é claro que naquele contexto, falando do Estado, ele estava se referindo ali a nós enquanto cidadãos. Não devemos ao Estado os impostos, não devemos às nossas concessionárias de energia, né? Nossas contas de energia, contas de luz, enfim. Como cidadãos, devemos pagar em dia as nossas dívidas públicas. Disso falou Paulo ali atrás. Inclusive a honra devida aos nossos governantes. Não me interessa se você não gosta dele, se você não vai com a cara dele, se você não votou nele, você deve honra aos seus governantes. É um princípio de autoridade da Escritura. E pegando o gancho nesse assunto de não dever nada, ou melhor, de não dever impostos nem honra, então Paulo amplia este assunto. O assunto de como nós devemos lidar com dívidas e também de uma dívida que nós sempre teremos. Deu para entender? Então Paulo vai ampliar, e é importante entendermos isso. Você foi alcançado pelo Evangelho? Você crê em Cristo Jesus? Então essa palavra é para a sua transformação. Lembra ali do texto, do título dessa série? Transformados?
Essa palavra é para a minha transformação e para a sua transformação. E ela vem falar conosco diretamente de algo de que nós sempre devemos estar livres e algo a respeito do que sempre estaremos devedores, ok? Sempre livres, sempre devedores. É o assunto, é o título deste sermão nessa noite. Vamos dar uma lida então nesse texto, à luz disso que falamos? Vamos lá. O apóstolo Paulo nos diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Paulo, então, dando continuidade àquele assunto que vimos no verso de número 7, ele amplia, nos dizendo principalmente a respeito de algo de que sempre devemos estar livres e de algo diante de que sempre estaremos devedores, sempre livres, sempre em dívida. Bom, vamos considerar então primeiro a respeito do que Paulo nos ordena estarmos sempre livres. Observemos o que diz aqui o início do verso de número 8. Paulo nos diz assim: não devam nada a ninguém. Certo? Você foi alcançado pelo Evangelho? Não deva nada a ninguém. É bem amplo, né? Ele estava falando antes apenas das nossas relações com o Estado, tributos, honra. E agora ele fala: opa, precisamos ampliar isso aqui. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você não deve dever nada a ninguém. Tá, essa aqui é a tradução literal do grego, tá? E aí a pergunta que nós poderíamos fazer é a seguinte: tá, Paulo, em que sentido não devemos dever nada a ninguém? Até no sentido, talvez, de financiar uma casa? Ou de fazer um empréstimo para, por exemplo, adquirir um veículo? Ou tomar um empréstimo bancário? Será que isso seria errado? Ou pedir um socorro a um amigo, um familiar, pedindo um empréstimo pessoal? É nesse sentido que Paulo está dizendo que nós não devemos dever nada, absolutamente nada a ninguém? Aí você fala para mim: bom, pastor, mas eu faço essas coisas. Primeira consideração que eu quero fazer com você é a seguinte: não interessa o que fazemos, interessa o que a Escritura ordena. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós temos práticas, queridos, hábitos de cultura, de família que nós absorvemos, e a gente acha natural fazer essas coisas, não é verdade? Sim ou não? E é tão habitual fazermos que parece-nos que se a Escritura disser alguma coisa oposta, entra aqui e sai do outro lado, não é verdade? Mas preste atenção: se você foi alcançado pelo Evangelho, e se você deve à palavra de Deus obediência, será que isso aqui não deveria nos trazer uma preocupação de nos perguntarmos: será que isso não quer dizer que nós não devemos sequer dever um financiamento de uma casa? E se for isso? E aí, o que você vai fazer? Entendeu? Você precisa se preocupar com isso. A primeira, não estou dizendo que é isso, tá? Daqui a pouco eu vou ampliar esse texto, para que você possa entendê-lo. Mas o que eu quero dizer é: considere a Escritura como palavra de Deus sempre. Ouça-a com temor, ouça-a com interesse de obedecê-la. E se você tiver dúvida, obviamente, né, a Escritura precisa ser interpretada. Este texto precisa ser entendido, à luz de toda a Escritura, inclusive. Mas nós precisamos considerar. Por outro lado, sim, a gente vive um tempo em que, embora haja dívidas que nós precisemos fazer, há muitas dívidas que os cristãos contraem por causa do espírito consumista do nosso tempo. Por amar demais ter, muito mais do que ser. E sim, nesse sentido eu quero que você fique alerta aqui, porque esse texto nos faz um chamado a que nós consideremos radicalmente a nossa postura enquanto devedores de qualquer pessoa. Estão comigo? Estamos juntos? Tá, então tudo bem.
Diz respeito aqui, pastor, a, por exemplo, não contrair um financiamento habitacional, se necessário ter uma casa? Bom, vamos olhar para o mais da Escritura então? Vamos olhar. A Escritura proíbe o empréstimo de forma ampla. Pastor, a gente vai falar sobre isso aqui no culto? Sim, a Bíblia não está falando sobre isso, né? A Escritura proíbe o empréstimo de forma ampla? Não. A Escritura proíbe o empréstimo de uma forma restrita. Ou seja, há situações em que a Escritura diz que sim, é possível e até necessário demandar empréstimo. Quando são essas circunstâncias? Em circunstâncias de necessidade. Olha o que a Escritura diz para nós, por exemplo, no texto de Êxodo, capítulo 22, versos 25 a 26. Depois em Salmo 37, verso 26. Êxodo 22, verso 25 a 26, a palavra de Deus nos diz assim: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando ao lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria quando ele clamar a mim? Eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Perceba que esse texto primeiro fala de um contexto, né? Algum necessitado. Quando há um necessitado demandar empréstimo, que você conceda o empréstimo, e o conceda sem juros, sem usura, dentre o povo de Deus. É isso que ele está dizendo, tá? E ele continua dizendo, no Salmo 37, verso 26, a palavra de Deus continua dizendo: compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Ele está falando aqui daquele cujo caráter agrada a Deus. Ele se compadece, ou seja, ele olha para uma situação onde alguém está em necessidade e então ele empresta, e por isso a sua descendência é abençoada. A Escritura nos fala do empréstimo como algo que deve ser tomado numa situação de necessidade. Dá para entender isso aqui, irmãos? Necessidade. Há uma necessidade para que você adquira algo, há uma necessidade para que você tenha um bem, há uma necessidade de saúde. Então essas circunstâncias são circunstâncias nas quais nós devemos adquirir empréstimo. Ou melhor, podemos adquirir empréstimo, tá? Eu até quero ministrar aqui na igreja, quem sabe em breve, um curso sobre sabedoria e prosperidade. A Sagrada Escritura e o mundo antigo têm princípios extraordinários sobre sabedoria que conduzem à prosperidade. Tem gente que pensa que prosperidade na Escritura é o tipo de coisa que derrama um pozinho na cabeça, né? E você sai dali enriquecendo, né? Não, a Escritura fala de prosperidade a partir de princípios de sabedoria que nós aplicamos à vida e por isso prosperamos. E aqui entra um aspecto, tudo bem, Paulo não está falando necessariamente, o assunto aqui não é prosperidade, mas entra um assunto que é inerente à vida de todos nós. Alguns de nós precisamos em algum momento atrás, estamos precisando agora, ou precisaremos demandar a alguém um empréstimo. Será que precisamos mesmo? A primeira questão a considerar é a necessidade. Então sim, segundo a Escritura, é possível tornar-se um devedor, tá? Tomar um empréstimo de algo, mas as circunstâncias apresentadas são sempre da necessidade. É extremamente necessário, então você pode fazê-lo. Não é necessário, a Escritura orienta a não fazê-lo. O apóstolo Paulo diz o quê? Eu aprendi a ter fartura e aprendi a ter necessidade, estando feliz em todas as circunstâncias. Percebe esse princípio da vida cristã? O tesouro que nós temos em Deus é muito maior do que qualquer coisa que possamos experimentar na nossa vida. E uma noite de sono tranquila, sem dever ninguém, é um presente para o justo, não é verdade? Por isso aqui vai inclusive uma dica, uma orientação, um princípio que a gente tem desde o direito romano e que depois veio para o nosso Código Civil, inclusive está registrado no nosso Código Civil no artigo 96. Preste atenção, o Código Civil lá no artigo 96 vai descrever algumas benfeitorias, e aqui eu quero aplicar isso a como nós podemos entender e interpretar
como nós lidamos com as coisas que queremos na vida, né? O Código Civil vai tratar benfeitorias de 3 tipos. Ele vai chamar de benfeitorias voluptuosas. De onde é que vem isso, pastor? Vem de volúpia, que é o prazer, né? Benfeitorias que nós fazemos em coisas para sentirmos prazer nas coisas. Benfeitorias úteis. O que são benfeitorias úteis? Benfeitorias, por exemplo, que você faz, você tem uma chácara lá, né? E aí você vai fazer uma benfeitoria nessa chácara, para tornar essa chácara mais produtiva, a utilização dela se dar de uma forma mais favorável, melhor, né? E benfeitorias necessárias. O que são benfeitorias necessárias? Aquilo que a gente faz para manter, senão haverá destruição. Por exemplo, você viu que a calha da sua casa lá rachou o meio, né? Está pingando, trazendo a goteira que está fazendo também o piso lá infiltrar. Você vai deixar esse negócio daquele jeito? Então preste atenção. Desde o direito romano se falava naquilo que é volúvel, naquilo que é útil e naquilo que é necessário. E eu acho que esse é um excelente princípio. E é bíblico, né? Segundo o princípio bíblico, se for necessidade, até nós podemos contrair um empréstimo, tá? Mas se for apenas útil, eu diria o seguinte: você vai empreender com isso que é útil? Você vai ganhar dinheiro? Por exemplo, pastor, eu sou um empresário, eu tenho um estúdio, e aí eu preciso pegar um empréstimo para ampliar esse estúdio. Bom, o empréstimo que você vai pegar, a relação do custo do empréstimo que você pegou e o retorno que você terá será muito maior que o custo que você teve? Então é algo útil, percebe? Nesse caso, se for para haver um retorno, de repente é legítimo você fazê-lo. Mas não, eu quero fazer um empréstimo porque eu quero fazer uma viagem a Miami, pastor. Quero ir para Cancún. Minha vizinha foi para Cancún e eu não fui, pastor. Eu quero fazer uma viagem para Porto de Galinhas, estou sem dinheiro. Posso fazer um empréstimo, pastor? Não devam nada a ninguém. Deu para entender? Deu para entender isso aqui, irmãos? E olha como é curioso, inclusive, o texto do capítulo 22 de Êxodo. Verso 25, o texto diz assim: se você emprestar algo para alguém, olha só que situação, e essa pessoa, e você pegar a capa dela como garantia, naquele tempo a gente não tinha bancos, né? A gente tinha pessoas que eram banqueiros, que emprestavam o seu próprio recurso. Só que sempre os banqueiros do mundo antigo pegavam garantias, tá? Nunca se emprestava sem pegar algo em garantia. Você tem um brinco, você tem um colar, você tem algo precioso para que eu pegue como garantia? Pois bem, nesse caso aqui, a única coisa que o cara tinha era a capa dele. Ou seja, era alguém realmente necessitado. A capa servia para ele dormir e se cobrir. Mas mesmo assim, não era proibido ao banqueiro pedir a capa como garantia. Olha que curioso. Às vezes a gente olha só por um lado, né? Deus ordena que quando você emprestar a alguém, se essa pessoa for uma pessoa necessitada, que você depois devolva a capa. Mas preste atenção, e por que pegar a capa de alguém? Faz ideia? A capa naquele tempo era algo que se utilizava, né, em toda a dinâmica do dia a dia, e à noite para se cobrir. E quem tinha uma capa passava o dia todo com a capa. O que aquele que estava sem a capa estava demonstrando? Ele está em dívida. E Deus queria que as pessoas soubessem que ele estava em dívida, porque Deus permitia que o banqueiro, mesmo que fosse devolver à noite, durante o dia ficasse com a capa dele. Para quê? Para que a sua esposa soubesse que ele havia contraído dívida, seus filhos soubessem que ele havia contraído dívida, ainda que fosse para pagar a comida daquele dia e trabalhar naquele dia e depois pagar o banqueiro. Percebe aqui o princípio que está por trás? Deus queria que aquele homem fosse reconhecido no meio da sua comunidade como alguém que estava em dívida, para que ele se constrangesse a pagar a dívida. Percebe esse princípio, queridos? Há um princípio aqui, até neste mandamento de 22, 25 de Êxodo, de que, se estamos em dívida, precisamos ter a nossa consciência constrangida para a pagarmos. Então vamos lá. Sim, Paulo não nos proíbe de dívidas necessárias, certo? Você precisa adquirir um imóvel para morar? Ok. Ah, pastor, eu preciso trocar de carro, porque meu vizinho está andando com o quê? Que carro bonitão, irmãos, hoje em dia? Um Jeep Compass, né?
Pô, meu vizinho está de Jeep Compass, pastor. Meu carro já tem 12 anos que eu comprei. É o mesmo. É necessário? Seu carro anda? Seu carro anda? Sim ou não? Anda. Então você não precisa trocar de carro novo, se você não tiver dinheiro bastante para comprar esse carro à vista. Percebe isso? É proibido? Bem, a palavra de Deus diz: não devam nada a ninguém. Queridos, como é libertador você deixar de financiar as coisas e guardar dinheiro para comprar, tá? Quando eu for ministrar para você esse curso sobre prosperidade, você vai aprender a riqueza que há nisso. Como a gente prospera, apenas pelo princípio de aprendermos a não gastar com aquilo que não é necessário. Seu carro anda, irmão? Tá bom, meu irmão. Deixa para você comprar um Compass, né? Que seja um Compass, que seja uma Mercedes, que seja uma BMW, entendeu? Mas deixa para você adquiri-lo quando você puder fazê-lo. Pastor, mas meu carro está com um problema, eu preciso realmente fazer o financiamento. Beleza, vai lá e financia outro. Sem problema, é necessário? Então o faça. Percebe aqui? Qual é o princípio da Escritura? É necessário? Faça. Não é apenas útil? Bom, se for para empreender e ganhar dinheiro, tudo bem. Mas é algo apenas, como disse o Código, né, Civil, voluptuoso, apenas pelo prazer? Nós precisamos nos desgarrar desse consumismo, meus irmãos. More na melhor casa que você puder, tenha o melhor carro que você puder, vista-se da melhor maneira que você puder, mas nunca se vista de um modo que você não possa se vestir, nunca ande no carro que você não pode andar, nunca viva numa casa que você não pode viver. Pelo contrário, viva sempre numa condição menor do que você possa ter financeiramente, porque sobrará. É um princípio de acumulação, é deixar sobrar. Se você não deixa sobrar, você nunca acumula. Né? Percebe isso? Deu para entender? Se você nunca deixa sobrar, você nunca acumula. Enfim, bom, tá, mas fechado esse assunto aqui, que é possível então contrairmos dívidas, desde que sejam necessárias. Uma coisa importante dessa fala de Paulo, sabe o que é? Paulo está falando: não devam a ninguém, com o seguinte entendimento: nunca assuma uma dívida que você não possa pagar e sempre seja diligente para pagar suas dívidas. Essa é uma obrigação do cristão. Nunca assuma uma dívida que você não pode pagar e sempre seja diligente em pagar as suas dívidas. Já que a Escritura permite dívidas, nós assumirmos dívidas que sejam necessárias. A Escritura, ela proíbe. E é o que Paulo está nos dizendo aqui, é um mandamento, é uma ordem, tá? Que Paulo nos dá: nunca devam nada a ninguém. Em que sentido? Nunca assuma uma dívida que você não possa pagar e nunca deixe de ser diligente em pagar sua dívida. Eu gosto da tradução em inglês, da NIV, quando aqui é traduzido: let your debt remain outstanding, ou seja, não deixe nenhum débito sem quitar. É isso que Paulo está nos ordenando. O cristão nunca pode contrair um débito sem quitá-lo, queridos. Nós temos uma obrigação de quitar os débitos que assumimos. E de onde vem esse princípio do qual Paulo está estabelecendo isso? Lembra lá do capítulo 12, o início? O que Paulo nos diz? Vocês têm ainda um sacrifício a prestar a Deus. Sua vida é um culto a Deus. Sua vida é um culto a ser prestado a Deus. Nossas relações de trabalho, nossas relações financeiras são um culto a Deus. Apresenteis os vossos corpos como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isto é o vosso culto racional. Então o cristão nunca pode ter uma mentalidade de achar que suas relações financeiras não dizem respeito ao seu culto. Suas relações financeiras são também seu culto a Deus. Percebe isso, irmãos? Lembra do que eu falei lá, quando nós expusemos o capítulo 12, verso 1? Culto não é isso que nós fazemos aqui. O culto no Novo Testamento é uma vida apresentada em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ainda resta um culto ao povo de Deus.
E aqui Paulo está nos mostrando essa dimensão financeira da nossa vida. Sabia? Sua carteira, seus cartões de crédito, seus boletos são também para a glória de Deus? Ou para a desonra do nome de Deus? Preste atenção. Repita comigo. Minha carteira, meu cartão de crédito, meus boletos são para a glória de Deus ou para a desonra do nome de Deus? Como está hoje? Para a glória de Deus ou para a desonra do nome de Deus? Sua vida é culto, meu irmão. As pessoas que não são cristãs e nos veem, a quem nós devemos às vezes, ou que no nosso trabalho, ao nosso lado, veem como nós lidamos com as nossas dívidas, ou o nome de Cristo está sendo glorificado através de nós, ou o nome de Cristo está sendo desonrado. O cristão, ele é analisado de cima a baixo, de A a Z. Ele é analisado em tom e semitom. E microtom. Tem microtom aí também, irmãos? Tem um negócio ali entre semitons, não tem na música? Como é que é chamado, filho? Eu esqueci o nome. Hã? Não lembra não, mas tem. Eu sei que tem. Hã? Coma? Beleza, então tem o coma. Você é analisado em tom de dó a dó, de dó a dó sustenido, e entre dó e dó sustenido, nos comas que há entre dó e dó sustenido. Você é analisado de todos os lados, para a glória de Cristo. Meu irmão, sua vida é para Cristo. Onde você vive, onde você convive, as pessoas com as quais você trabalha, seus vizinhos, olham para você para ver em você Cristo. E um cristão que é fiel no modo como ele lida com os seus recursos, ele está tendo uma vida para a glória de Deus. Cartão de débito, cartão de crédito, boleto, também diz respeito à nossa fé. Por isso, o que Paulo está dizendo aqui: nunca deixe de pagar. Nunca. Tem cristão que às vezes pensa: eu devo para o banco. Não é para uma pessoa. Banco é rico. Banco é rico, irmão? O banco é rico? Eu me lembro que uma vez eu era bancário, né? Sou bancário até hoje, né? Mas na época eu era caixa, né? E um cara me deu um prejuízo lá na época, isso há uns quase 20 anos atrás, que foi meu 13º todinho, cara. Eu dei um dinheiro a mais, ele não me devolveu. E eu conheci o cara estava ali o dia todo, né? E no outro dia eu fui procurar ele: não, você não me deu não. Na época as imagens das câmeras eram horríveis, né? Eu tive de pagar com o meu 13º todinho, irmãos. Eu estava aguardando o 13º, tomei o prejuízo. O banco vai... Meu irmão, sempre alguém vai pagar essa conta, tá? Se um gerente conceder um empréstimo de forma negligente, isso pode recair sobre ele. Se alguém te deu um dinheiro a mais, isso vai recair sobre ele, certamente. E não interessa se é para um banco, muito pelo contrário, você deve agradecer a Deus, orar para que esse banco prospere, porque esse banco deu condições de oferecer a você o dinheiro em um momento, e pediu ao Senhor para que te dê condições de pagar essa dívida. Pague suas dívidas. Entende? Não interessa se é para um banco, para uma instituição financeira, enfim, nunca deixe de pagar, especialmente as pessoas físicas, né? Porque quem deve e não paga segundo o acordado, deve no mínimo satisfações. Entende, irmão? Você é cristão, você deve satisfações. Você deve a alguém? Você pediu dinheiro emprestado a alguém? A uma pessoa? Foi a um banco que você deixou de pagar? Vá lá com o gerente, converse com ele, renegocie essa dívida. Foi a uma pessoa? Dê satisfações, pelo amor de Deus. Pode ser que você realmente não esteja em condições de pagar nesse momento. Tudo bem, essas coisas acontecem na vida. Mas olha o princípio que está por trás aqui, queridos. Há um nome de Cristo acima de tudo. E se você deve a alguém e você sequer dá satisfações, a primeira coisa que eu ouço geralmente das pessoas que estão no meu trabalho é: camarada, ele é crente, me deve. Não é? Você já viu esse tipo de coisa? Eu já vi. Você deve ao nome de Cristo satisfação a essa pessoa, se você deve a alguém. As pessoas que têm menos compromisso em pagar são as que têm mais dificuldade em prosperar. É ou não é verdade, irmãos? Isso é uma verdade ou não? Olhe para a vida, um princípio de sabedoria.
as pessoas que mais têm dificuldade de pagar são as que, o que eu escrevi foi, as pessoas que têm menos compromisso em pagar são as que têm mais dificuldade em prosperar. Eu pastoreio já há 17 anos, trabalho na área financeira há mais de 20 anos, e acompanho a vida financeira das pessoas, né, como acompanhava, né, já há bastantes anos que eu trabalho em área meio, não sei nem mais o que é lidar com cliente, mas eu já lidei muito tempo como cliente, como gerente. E é engraçado, irmãos, não interessa o quanto você ganha. Tem pessoas que ganham muito dinheiro e não prosperam. Eu tive clientes ali há uns 20 anos atrás, que a pessoa naquela época ganhava 10 mil reais líquido por mês. Olha, 20 anos atrás, ao que corresponderia a uns 40 mil reais hoje, líquido. E a pessoa passava, virava o salário dela, entrava só para pagar o cheque especial. Que é isso, irmão? As pessoas que têm menos compromisso em pagar são as que têm mais dificuldade em prosperar. Isso eu digo de experiência, de olhar para dentro, de ver a vida. Então, preste atenção. Por que você deve ser diligente em pagar as pessoas que você deve? Primeiro, porque sua vida tem de ser um sacrifício agradável a Cristo. E segundo, porque você deve... Opa, irmão, só um instantinho. Porque você deve tratar os outros como você gostaria de ser tratado. É o que está implícito nos versos 8 a 10 que nós leremos. O amor não é exatamente buscar servir e cuidar dos outros como nós gostaríamos de ser servidos e cuidados? Nós não gostamos quando nós emprestamos algo a alguém e alguém nos paga de volta? Não é só pelo dinheiro não, irmão, é pela honra. Nós nos sentimos honrados quando alguém diligentemente nos paga de volta, não é verdade? Nós sentimos, quando alguém pega algo emprestado de nós e ela paga de volta, nós sentimos que essa pessoa tem um apreço por nós, né? Ela nos respeita, não é verdade? Eu lembro que uma época, há muitos anos atrás, né, uma pessoa me devia, e aí numa conversa ela estava me contando como ela foi diligente para pagar outra pessoa. Aí eu olhei assim, caramba, né? Essa pessoa então, na verdade, não tem nenhum respeito por mim. Né? Porque se ela foi zelosa por pagar outra e não quis me pagar, tem uma coisa aqui que é comigo então, né? Percebe? Quando você paga alguém porque você o deve, você está fazendo com outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de dinheiro, de honra, de respeito, de amizade, de família. Um detalhe importante aqui: evite pedir dinheiro emprestado para amigos e para a família, tá? Você vai acabar com seus relacionamentos fazendo isso. Isso é um princípio de sabedoria, não é nosso assunto aqui não. Um dia que eu for ministrar um curso sobre sabedoria e prosperidade, quem sabe a gente vai estender esse assunto, tá? Mas voltando aqui, por que nós devemos pagar? Porque sua vida é um sacrifício a Cristo e porque você deve tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Certo, meu irmão? Beleza? Estamos juntos aqui? Deu para entender essa primeira parte? Sempre livres. Esteja sempre livre de dívidas. Sempre, especialmente, livres de dívidas desnecessárias. Sempre livre de dívidas das quais você não tem a intenção de pagar. Sempre livre de cobranças. Uma das coisas mais gostosas da vida é deitar à noite e saber que você não deve nada a ninguém. É bom, é muito bom. Não é verdade? Bom, então algumas questões práticas aqui. Primeiro, não contraia empréstimos sem cautela, sempre apenas daquilo que for essencial e necessário, tá? O cristão tem de aprender a viver com pouco. Eu digo aqui, meu irmão, sem vergonha nenhuma, teve épocas na minha casa que nosso sofá era um pedaço de tábua num negócio de ferro, né? Teve tempo de necessidade. Né? Tinha tempo que eu tinha uma camisa para ir para a igreja, uma calça, e não era nem um sapato, era uma sandália que dava um chulé, irmãos. Mas eu não tinha condições de trocar, entendeu? Não tinha condições. E você aprende a ser feliz em todas as circunstâncias, né? Não interessa se você está regalado no momento ou se você está em algumas limitações.
Porque a sua felicidade está em que você serve a Cristo, e Ele cuida de você em tudo. E eu dou graças a Deus por esses dias de alguma necessidade. Nunca nos faltou o essencial, nunca. Entendeu? Nunca. Nunca. Aprenda a não contrair empréstimos sem cautela, sempre apenas daquilo que for essencial. Amém? Amém, irmãos? Nunca permaneça em dívida com ninguém. Nunca permaneça. Você deve, não deixe essa dívida se perpetuar. Você deve pouco, ainda assim pague. Tem gente que diz, não, eu devo pouco a fulano. Pague. Por quê, queridos? As dívidas afetam relacionamentos familiares, afetam as amizades, afetam a convivência entre os irmãos na fé, afetam a moral do cristão diante dos incrédulos. As dívidas afetam tudo. Dá para entender isso? Então nunca permaneça em dívida. Você está devendo? Peça desculpas. Você deve desculpas. Se você deve dinheiro e não pagou no tempo devido, você no mínimo deve desculpas. Pastor, já tem 1 ano, eu estou com vergonha, pastor. Já tem 2 anos, eu já não sei nem olhar mais para a cara desse irmão ou da minha esposa. Da minha esposa não, né? Da minha irmã, da minha família. Comece pedindo desculpas. Comece se arrependendo desse pecado. Se a gente não chamar de pecado, a gente acha que são coisas que a gente vai, enrolando a vida toda. Isso é um pecado, meu irmão. Isso é um pecado. Então comece se confessando diante de Deus. Senhor, me ajuda, eu preciso pagar essas dívidas. Me ajuda a conversar com essas pessoas a quem eu devo. Eu preciso pedir perdão a elas. Me perdoa, porque eu fiz um acordo de pagar a você, e eu sei que isso parece que eu não te respeito, parece que eu não te honro, parece que eu não te estimo, mas não é isso. É que eu não havia entendido até hoje que isso era um pecado, e eu preciso me arrepender desse meu pecado. E eu estou orando a Deus para que me dê condições, e planeje pagar, ainda que seja parcelado, mas planeje pagar. Pastor, a dívida é tão grande que eu não dou conta de pagar, ou a minha condição é tão limitada agora que eu não consigo pagar. Peça perdão. Peça para que a pessoa perdoe sua dívida. Se tiver um jeito de pagar, pague. Se tiver um jeito de parcelar, parcele. Mas se não houver como mesmo, especialmente se for um irmão em Cristo, peça perdão. Não é melhor que perdoe a dívida do que ficar uma coisa do dito pelo não dito? Não é melhor? Não é muito melhor, irmãos? É muito melhor. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de perdoar dívidas? Só que a gente vai aprendendo também, né? Hoje eu aprendi que só devo emprestar quando for necessário. E eu devo, inclusive, evitar empréstimos nas relações de muita amizade, porque senão você acaba prejudicando as coisas, né? Então preste atenção. Se você deve e não pagou ainda, peça desculpas. Se não houver como saldar a dívida, peça perdão. Se não houver como pagá-la futuramente, divida essa dívida. Se não houver como, peça perdão desta dívida, tá? Isto se aplica também àqueles que prestam serviço e não concluem. O cristão, quando pega um serviço para fazer, ele também entra em dívida com a pessoa que lhe pagou pelo serviço, tá? Eu já tive a infeliz oportunidade, por exemplo, de, sem saber, a tia da minha esposa contratou serviços de uma determinada necessidade na sua casa, de um irmão que era da minha igreja. Eu não sabia que ele estava prestando serviço para a tia da minha esposa. E esse camarada nunca terminou esse serviço. Recebeu o dinheiro e nunca terminou o serviço. E fazia isso com frequência, com muitas pessoas. Se você começou a prestar um serviço a alguém, você está em dívida quanto a essa pessoa. Planeje um modo de pagá-la. Planeje um modo de terminar esse serviço, de honrar esse trabalho que você começou a fazê-lo. Nós, como cristãos, devemos a Cristo honrar as nossas dívidas. E o motivo de nós buscarmos viver sem dívidas é porque nossas vidas devem ser um sacrifício santo e agradável a Deus. Amém? Amém, queridos? Você já tinha ouvido sobre isso aqui alguma vez? Não? Talvez não, né? Ainda bem que a Escritura trata de tudo, né? Ainda bem que está lá, né? Não está no nosso caminho aqui, né? Tratar sobre esse assunto.
Pois bem, isso diz respeito à sua vida cristã. Responda a Deus. E comece se arrependendo. Tá bom, somos pecadores mesmo. Lembra do que nós vimos lá no capítulo 7 de Romanos, meus queridos? O que acontece conosco? Somos pecadores, salvos, mas ainda pecadores. Mas nossa vida está sendo transformada para a glória de Cristo. Portanto, hoje, assuma uma postura diante de Deus. Comece se confessando diante de Deus, se arrependendo, pedindo perdão e buscando diante de Deus uma nova conduta com aquilo que diz respeito às suas finanças. Amém? Amém, queridos? Ok, tem uma outra parte desse texto aqui, que é quando o apóstolo Paulo, primeiro o apóstolo Paulo que diz que nós devemos viver sempre livres de dívidas materiais. Por outro lado, ele diz que nós sempre teremos uma dívida para com o outro. Que dívida é essa que nós sempre teremos para com o outro? Olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, na parte seguinte desse verso. A não ser o amor uns para com os outros, ou seja, não devam nada a ninguém, a não ser o amor que nós devemos uns para com os outros. Tá, se sempre nós devemos estar livres das dívidas materiais para com as pessoas que nos cercam, nós, por outro lado, sempre estaremos em dívida, em débito, para com os outros. Eu pergunto para você, de onde vem essa dívida que nós temos para com os outros? Essa dívida não material, mas essa dívida de amor. De onde vem essa dívida? Porque preste atenção, eu só devo algo, só é possível dever alguma coisa se eu a consumir, não é verdade? Sim ou não? Se você consumiu, então você deve. Se você não consumiu, você não deve nada. Mas Paulo aqui está nos dizendo, e nós devemos olhar para trás daquilo que ele já falou em Romanos, que existe uma dívida que nós sempre teremos uns para com os outros. Lembra lá do capítulo 12, verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo quê? Quem lembra? Pelo quê? Só uma pessoa lembra? Quem mais lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, isso que Paulo está nos dizendo aqui, essa dívida que nós temos, é porque nós recebemos algo de Deus. Deus já nos favoreceu. Com o que, queridos? Ora, se nós devemos amor, Deus nos pagou, Deus nos deu, Deus nos fez herdeiros de uma imensidão de tesouros de amor, dos quais agora nós somos devedores. Você consumiu amor e agora você é devedor de amor. Temos consumido uma imensidão do amor de Deus, que Ele tem dispensado a nós, queridos, diariamente. Você tem recebido o amor de Cristo sem medida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus foi paciente com você, misericordioso com você, antes de você vir à fé? Você pecou muito, meu irmão? Você era um pecadorzão? Você merecia ficar 3 minutos submergido na água do batismo para tirar os pecados? 5 minutos? 10 minutos? 1 hora? Né? Tem irmão que merece ficar 1 hora lá, de mergulho na água do batismo, para ver se sai aquele tanto de pecado, né? Pois é, Deus foi paciente com você, sim ou não? Foi ou não? Tá. Hoje Deus continua derramando amor sobre você, diariamente. O que o texto bíblico nos diz? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e elas são a causa de nós não sermos o quê? Oh, aleluia, irmãos. Você não foi fulminado hoje de manhã pela ira de Deus, sabe por quê? Porque Deus continua renovando suas misericórdias sobre você. Deus amou você. Deus amou você a ponto de poupar todos os pecados que você havia cometido em sua ignorância. Deus amou você a ponto de Ele ser misericordioso a cada dia que você se levanta, mesmo sendo cristão, mas continuando um pecador. Nós somos pecadores, redimidos, mas pecadores.
Deus continua derramando sobre nós o seu amor, queridos. O apóstolo Paulo disse em Romanos 5 que Deus, Ele nos derramou de uma forma absurda o seu amor em nossos corações. Nós experimentamos esse amor. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8 que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele continua derramando sobre nós sem medida esse amor. E eu pergunto para você: as misericórdias de Deus se renovaram sobre sua vida hoje? Você foi objeto do amor de Deus hoje, meu irmão? Você está vivo? Salvo? Você tem a misericórdia de Deus sobre sua vida? Então o amor de Deus se renovou sobre você hoje. Você tem sido enriquecido no amor de Deus. Então Ele determina que aquilo que você recebeu, você dê. Você recebeu amor? Então você deve amor. Aquilo que nós devemos porque nós recebemos de antemão. Por isso, Paulo nos mostra, queridos, que este amor que agora nós o devemos por causa das misericórdias de Deus que foram derramadas em nós e pelo muito amor com o qual nós fomos amados. Certo, irmãos? Certo? E Paulo vai linkar esse amor com as obrigações que nós temos para com o nosso próximo. Paulo vai dizer, lá em seguida, ainda no verso 9: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então preste atenção: o que nos constrange a não matar, a não roubar, o que nos constrange a não adulterar, o que nos constrange, queridos, a que nós não apenas a estes mandamentos, mas a todos os outros mandamentos, disse o apóstolo Paulo. É claro que ele está se referindo aqui aos mandamentos da segunda tábua, que dizem respeito ao próximo, tá? Os mandamentos da primeira tábua, Paulo não está falando que todos os mandamentos, inclusive os da primeira tábua, que dizem respeito a Deus, se cumprem no amor ao próximo, tá? Porque existem outros mandamentos que dizem respeito apenas a Deus. Mas estes mandamentos que dizem respeito ao próximo, todos eles se cumprem no mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Paulo vai dizer: você deve amor ao seu próximo. Por quê? Porque você foi objeto de amor, porque você merece. Porque você é mais chorosinho que eu, irmão? É mais bonitinho que eu, meu irmão? Você merece o amor de Deus porque você é mais obediente que eu? Talvez seja. Talvez seu caráter seja melhor que o meu, mas você não merece por causa disso, porque independentemente do seu caráter e do meu caráter, nós já vimos aqui, segundo Romanos, que todos nós somos pecadores, que o amor de Deus vem a nós imerecido, regalado, sem medida. Deus nos ama apesar de nós, e isso deve nos constranger a olhar para o outro que está ao nosso lado. Ele é cheirosinho, ele é bonitinho, ele merece seu respeito ou ele não merece seu respeito? Não interessa, você deve a ele. Entendeu? Você deve a ele esse amor. Por que eu devo amor ao meu próximo, pastor? Porque você recebeu o amor de forma desmedida, e aquilo que você recebeu, você tem de dar. Percebe aqui, meu irmão? Pastor, inclusive Paulo já nos disse aqui atrás, alguns versículos atrás, né? Que nós devemos servir ao outro de um modo extraordinário, excepcional, diferente do modo, inclusive, que nós encontramos e somos servidos muitas vezes. Tá, mas qual é a referência para isso? Qual é a baliza para isso? A referência para isso é o quanto você foi amado. Amém, meu querido? Deu para entender isso? Nesse caso, nós estamos sempre em dívida, independentemente de se a pessoa que está ao nosso lado, a quem nós devemos cumprir os mandamentos de Deus, se ela merece ou não merece. A questão não é esta. Amém? Deu para entender? De onde vem o poder para amarmos pessoas que são, inclusive, às vezes más conosco?
que nos tratam mal. De onde vem isso? Você é objeto de amor, meu irmão. Você é objeto de amor. Você é amado de Deus, você é querido de Deus. Deus tem um compromisso, um zelo com você, mesmo quando você o afasta, quando você, com sua conduta, com seus pecados. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é crente, você não peca não, é? Você peca também. E o que você mereceria? O juízo de Deus. Mas Deus continua misericordioso com você, te demonstrando amor todos os dias. Por isso você deve amor. Tá bom? Deu para entender isso? Tudo bem, à luz disso então, fechando. Você recebeu o amor de Deus, então você está em débito com todos. Deu para entender isso? Amém? Quando você se sentir desafiado a pagar mal com mal, não olhe para o que você recebeu de alguém que o feriu. Olhe para aquilo que Deus deu a você e pague com esse tesouro. Amém, querido? O profundo desejo do coração daquele que foi amado por Deus é reproduzir o que recebeu. Quando nós nos vemos, queridos, objeto de tanto amor e tanta misericórdia, nós queremos reproduzir isso. E se Deus me ama, então eu te amo, tá? Não é porque você é amável não, talvez nós até sejamos amáveis, né? Tudo bem, é legal, seja uma pessoa amável, tá? Seja uma pessoa de quem alguém possa olhar e dizer, puxa, como eu quero fazer bem essa pessoa. Mas ainda que você não seja amável, eu devo amor a você. E ainda que eu não seja amável, deixa eu te dizer uma coisa, você deve amor a mim, tá bom? Por que você deve amor a mim, meu irmão? Porque você é objeto do amor salvífico, restaurador e transformador de Cristo. Amém? Você é objeto desse amor? Tem alguém que você está tratando mal? Com indiferença? Tem alguém? Peça perdão hoje. Tá bom? Traga essa pessoa à sua mente agora. Trate ela não como ela merece, porque você e eu não somos tratados como nós merecemos, meus irmãos. Eu não sou tratado como eu mereço. Deus é misericordioso para comigo a ponto de me sustentar até aqui, de me ter trazido a si, de ter perdoado os meus pecados e de me sustentar em sua graça até hoje. É só por isso que nós podemos responder àqueles que muitas vezes não merecem que nós lhes tratemos bem, que nós os respondamos em amor. Amém? Então vamos fazer 2 orações nesse momento. 2 orações de confissão e arrependimento. Há alguém que você deve? Há um banco a quem você deve? E você não tem pago suas dívidas como você deveria? Peça perdão a Deus. Você tem contraído dívidas num espírito consumista, de querer ter mais que o necessário? Se você puder, tenha mais que o necessário, mas não faça isso com espírito consumista. Se você tem feito isso, peça perdão a Deus e se reposicione aqui com uma postura de glorificar a Cristo com os seus recursos financeiros. Por outro lado, por fim, você deve amor. Tem alguém que você não tenha pago a este com amor? Que você tenha tido indiferença para com essa pessoa? Ou quem sabe até mesmo tratado mal? Peça perdão a Deus hoje e se reposicione, porque você está sendo transformado pelo Evangelho. Amém? Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que vem em direção a nós e ela nos instrui em tudo. Obrigado pela Tua palavra que é sabedoria e vida. Nós nos sentimos constrangidos diante da Tua palavra, Senhor, porque vivemos num tempo de uma cultura consumista, que não tem responsabilidade e honra para com as dívidas que assume. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Muitas vezes o Teu nome é blasfemado no meio dos ímpios, por causa da nossa conduta. Tem misericórdia de nós.
Ajuda, Senhor, que nós, enquanto Igreja Presbiteriana Renovada, Palavra Viva, assumamos um compromisso contigo, de honrarmos, Senhor, as nossas dívidas, para que o teu nome seja engrandecido através de nós. Nos perdoa, Senhor, por favor, tem misericórdia de nós. Que nós hoje possamos assumir um compromisso com o Senhor, reconhecendo o nosso pecado, assumindo essas dívidas, as quais nós não honramos, como pecado, e nos posicionando diante de Ti, sabendo que o Senhor tem misericórdia para conosco, que a Tua palavra nos transforma, e que quando nós confessamos e deixamos, a Tua palavra nos diz que nós alcançamos misericórdias. Nos ajuda, Senhor, a vivermos sempre livres, livres do consumismo, livres de dívidas desnecessárias, e livres, Senhor, de estarmos em dívida e não estarmos pagando em dia aquilo que pessoas com tanto carinho, com tanto amor, com tanto respeito por nós nos deram. Nos ajuda a respondermos aos nossos credores em alegria, a orarmos pelos nossos credores, a fim de que o Senhor lhes abençoe, e que o Senhor também nos abençoe, para que nós possamos responder às nossas dívidas. Eu te agradeço também, porque nós continuaremos sempre devedores, porque o Senhor nos alcançou com um amor extraordinário, acima e além de tudo que nós merecemos. Obrigado porque o Senhor nos ama muito, profundamente, poderosamente e sem medida. Hoje nós estamos vivos pela Tua misericórdia, estamos salvos pela Tua misericórdia, nossa vida se renova diante de Ti, pelo Teu amor por nós. O Senhor nos tem amado dia a dia, cada vez mais, e nós queremos Te agradecer pelo Teu amor que se renova sobre nós. E nos ajuda, eu te peço, Senhor, a respondermos com amor às pessoas que nos cercam. Nos perdoa se temos sido indiferentes, se temos negligenciado, Senhor, obedecemos o Teu mandamento para com o nosso próximo. Nós devemos ao nosso próximo aquilo que nós recebemos do Senhor, e também Te pedimos perdão pelos nossos pecados quanto a isso. Transforma-nos hoje pela Tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, meus amados.